Diz assim o Salmo 9. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho. Salmo de Davi. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados. Suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles. E não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras das suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Amém. Quero o Senhor abençoar ricamente a leitura da sua santa e bendita palavra. Congregação do Senhor Jesus Cristo, temos visto na nossa exposição do livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um livro onde a experiência da fé é narrada de uma forma muito concreta e prática, de uma forma muito crua, de uma forma muito sincera, realista. No livro dos Salmos, que é um livro de louvores, nós não temos apenas momentos de exaltação e de alegria, mas muitas vezes, e já vimos isso várias vezes até aqui
os salmos que antecederam, há também expressões de lamento, de dor, preocupação, medo, ansiedade, arrependimento. Tudo isso o salmista vai narrando de uma forma muito sincera. E nos mostra ao mesmo tempo não apenas as dúvidas, as dificuldades, os conflitos da mente na caminhada da fé, os obstáculos, mas também nos mostra como aquele que serve a Deus deve lidar com tudo isso. Mostra como deve ser a reação ou a resposta de fé às muitas dificuldades e também às alegrias durante esta nossa caminhada, na nossa peregrinação neste mundo. E nós já vimos vários salmos onde o salmista apresenta obstáculos e lutas diversos. Nós já vimos salmos onde ele fala a respeito de perseguidores. Salmo 3, por exemplo, quando o salmista fala de Absalão, o salmo escrito quando Absalão, filho de Davi, se levantou contra ele para o perseguir. E ele narra então, com modo muito cru e sincero, toda a sua angústia de alma, por ter o seu próprio filho perseguindo. Nós temos salmos onde ele lida com falsos acusadores. Pessoas que se levantaram para lançar impropérios, difamar o salmista, o crente, o fiel. De que modo o salmista lidou com isso? Nós já vimos salmos, e veremos outros ainda pela frente, onde o salmista lida com o seu próprio pecado. A angústia de ter ofendido o seu Deus. Como ele lida com isso em arrependimento e fé e esperança no Senhor. E aqui, mais uma vez, nesse Salmo 9, um salmo um pouco mais longo do que os anteriores que nós vimos, o salmista, mais uma vez, ele apresenta um desses obstáculos da fé. E o obstáculo, então, que ele coloca como centro deste salmo, e dá uma resposta de fé, é o próprio mundo. O mundo em que nós habitamos. Quando nós falamos dos grandes inimigos da fé, geralmente nós apontamos 3. O primeiro é o próprio pecado do homem. É o obstáculo que está dentro de nós. A nossa inclinação da carne para o mal, a luta contra as inclinações, as paixões da carne. O segundo obstáculo é o inimigo, o grande inimigo das nossas almas, Satanás e as suas hostes demoníacas. E o terceiro é o mundo em que habitamos, um mundo de caos, um mundo que jaz no maligno, o qual ele representa aqui, ele chama de as nações e os povos. O contexto desse salmo, ele não está apresentado para nós com clareza. O contexto histórico, nós não sabemos em que circunstância o salmista escreveu essas palavras. Nem sabemos se ele escreveu essas palavras com referência a algum ponto específico da sua vida, ou ele escreveu de um modo amplo, genérico, o qual pode ser aplicável a várias situações. Mas quando olhamos o salmo, e este é um salmo que não tem uma estrutura muito bem definida, ele vai e volta em vários temas, então, quando olharmos esse salmo hoje, nós não vamos olhar em sequência, mas vamos pincelando ideias aqui e ali. Então, quando olhamos este salmo, em alguns pontos nós vemos que este era o foco. Era o sofrimento da fé, daquele que tem fé, daquele que confia em Deus, por viver em um mundo que odeia a Deus, e odeia o povo de Deus, e portanto, nos sentimos como que um peixe fora d'água neste mundo. No Salmo 3, ou melhor, no verso 3, por exemplo, ele fala dos inimigos que retrocedem na presença de Deus. No verso 5, observe também, a ideia aqui são as nações, ele fala das nações e dos ímpios, que estão ao nosso derredor, dos inimigos, verso 6. Talvez o verso 15 é o que deixe mais claro aqui a respeito
das nações também que estão a nos perseguir e colocar laços para nos prender, e obstáculos e dificuldades, e com maus intentos para com o Senhor e para com o povo de Deus. De modo que aqui, quando reconstruímos o sentimento que o salmista está a lidar pela fé, é o sentimento das dificuldades que sentimos em viver em um mundo que rejeita Deus. Num mundo caótico, aparentemente aos nossos olhos. E é assim que nós nos sentimos, não é? Quando olhamos o mundo ao redor, o que vemos é um mundo sem esperança. Não encontramos neste mundo a salvação. Não encontramos neste mundo, a não ser na igreja do Senhor, um oásis, um momento de paz. Mas é sempre contenda, desgosto, dificuldades. E ficamos ansiosos por vezes e nos sentimos que não somos daqui. Nós temos observado um pouco disso, não é? Agora, nesse período de eleições, quanto observamos o país em contenda, em guerra, divisões, conflitos, inimizades, perseguições. E nos olhamos para este mundo e pensamos de onde virá a nossa esperança, mas não apenas no Brasil. Se você olhar para o mundo afora e olhar as nações, me diga, onde se encontra uma nação, um povo, onde podemos dizer, aqui está a paz, aqui está o reino de justiça, aqui está um local onde eu posso viver e dizer, encontrei o meu lugar, estou em paz? Não, aonde você for, por este mundo afora, encontrará conflitos, desgostos, dificuldades, perseguições, opressões, obstáculos para vivermos na plenitude a nossa vida da fé. Inimigos e contendas. E o ponto é, como vamos reagir a isso? Quando experimentamos esses obstáculos, essas dificuldades neste mundo, que se coloca como um mundo de oposição à nossa fé, à nossa esperança, como vamos agir e reagir? Seria com rebelião? Vamos lutar contra este mundo, numa jihad espiritual. Vamos pegar em armas, vamos protestar e vamos demonstrar um inconformismo e viver com contenda e entrar em oposição com este mundo, procurando resistir o perverso. Nós já vimos que não é? Pela manhã, na pregação, o Senhor Jesus nos ensinou, não resistais ao perverso. Essa não é a resposta. Será que vamos ficar deprimidos e desanimados? Alguns têm ficado assim. Alguns olham para o mundo ao redor e parece que a expressão no rosto é de desânimo, depressão, desilusão, preocupações constantes. O que será de nós? Alguns até exageram e ficam pensando o que vai acontecer conosco agora, diante da eleição. Não vamos poder mais viver isso, não vamos poder mais viver a nossa fé, e vamos nos preocupar com isso e aquilo. Exageram. Mas ficam com aquele sentimento de preocupação, inquietos. Essa é a resposta da fé. Essa é a resposta espiritual que devemos ter quando vivemos em um mundo, em uma nação, em um povo, debaixo de governantes ímpios que rejeitam a Deus. Querido, não é essa a resposta do salmista. A resposta do salmista é uma resposta espiritual. A forma como ele lida com essas questões não é na carne, nem no sangue. Não procurou nas soluções humanas e armas humanas, mas é a resposta da fé. Ele contempla as circunstâncias em que vive, pelo óculos da fé, pela ótica de Deus, e transforma
toda a sua inquietude, toda a sua preocupação em louvor a Deus, alegria e confiança, esperança no Deus que há de trazer a justiça. Queremos então, sobre esse tema de vivendo em um mundo de nações e povos que se opõem a Deus, queremos ver a resposta da fé do crente vivendo neste mundo. E olhando para este salmo, novamente, como eu mencionei há pouco, é um salmo que a estrutura é um pouco difícil de seguir, ele fala um determinado ponto, e então ele muda de assunto, e depois volta para o outro ponto. Então nós não vamos seguir o salmo na sua ordem como está aqui, mas quando olhamos para o salmo como um todo, nós trazemos 3 pontos, 3 reações, que vemos aqui espalhado ao longo do salmo, que mostra como o piedoso deve reagir. A primeira delas é: no meio de um mundo de caos, o fiel contempla pela fé Deus assentado no seu trono para julgar as nações. No meio de um mundo de caos, o fiel contempla pela fé Deus assentado no seu trono para julgar as nações. Várias vezes essa ideia vem para nós, não é? Veja, por exemplo, no verso 7, o salmista diz: o Senhor, no meio deste caos, no meio das nações, no meio dos inimigos, o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Verso 9, o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. É um olhar espiritual, não é? E de fato é assim onde devemos começar. No meio desse caos, no meio desse mundo hostil, de todas as desilusões, toda a desesperança que nós temos com esse mundo, que não oferece para nós nenhuma salvação, nenhuma solução, nenhum ambiente onde a nossa fé é abraçada e recebida com entusiasmo. O que nós devemos fazer? Para onde nós iremos buscar esperança? No meio de um mundo de caos. Olhando para o alto, como o salmista fez, e contemplar pela fé que o caos que experimentamos, ou testemunhamos, ou vivenciamos, é um caos aparente, é um caos da nossa percepção humana. Pela nossa percepção, quando olhamos as coisas, pensamos: ó céus, ó terra, estamos em ruínas, acabou, já era. A preocupação dos dias de hoje, né? O Brasil vai virar uma Venezuela, e agora? Corramos para os montes. O salmista não está preocupado com isso. Ele olha para o Senhor, e ele vê no meio desta confusão, para além dela, para além das nuvens, ele enxerga um trono, um símbolo de governo, um símbolo da soberania de Deus, da sua majestade, do seu domínio. Ele observa o Senhor nos seus atributos, na sua grandeza, na sua força. É assim que ele se refere a Deus, não é? O Altíssimo, o Exaltado. Várias referências nós temos aqui, não é? Um trono para julgar. É assim que ele se refere. No verso 8, ele mesmo julga o mundo com justiça. No verso 7, o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. O mundo, em outras palavras, não está à deriva. O mundo não está entregue
à sorte dos homens, às decisões dos homens, aos seus intentos malignos, acima dos governantes deste mundo está o Senhor, controlando, julgando. O trono para julgar expressa a ideia de controle, de domínio, de justiça, de retidão. E isso não diz respeito apenas à igreja. Às vezes nós pensamos assim, né? E essa é uma visão que nós temos de um Deus muito pequeno. Nós pensamos, Deus é o meu Deus, e de fato Ele é o nosso Deus. E pensamos, Ele é o Deus da igreja, Ele é o Deus do povo de Deus. E com respeito a nós, sim, Deus está do nosso lado, Ele nos abençoa. Mas olhamos para o mundo jaz no maligno. E aí temos uma visão de um dualismo entre o povo de Deus, com Deus, o mundo com Satanás. E então, é como se Deus estivesse numa luta com Satanás, e num combate do bem e do mal, para ver quem irá vencer no final das contas. Não temos essa visão dualista muitas vezes, mas não é essa a visão do salmista. Ele olha o trono para julgar o quê? Julgar os povos, verso 8. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Não existe dualismo. Não existe Deus e o maligno aqui. Vamos ver quem conquista mais terreno aqui. Uma competição, não. O domínio de Deus é sobre tudo e sobre todos. Os mundos pertencem ao Senhor. São debaixo dos seus pés. Ele governa, Ele administra os mundos, não apenas o povo de Deus, mas todo mundo. Todas as coisas criadas, visíveis e invisíveis, soberanias, domínios, poderes. O próprio Satanás está debaixo do domínio do Senhor. Esta é a visão que devemos ter, não é? É a visão da fé. É lá que encontraremos refúgio. É contemplando o Senhor que encontraremos abrigo, proteção no meio deste mundo de caos. Veja, é para lá que o piedoso busca refúgio. É isso que nós lemos aqui, não é? No verso 9. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. No meio desse caos, no meio de todas essas circunstâncias preocupantes, o salmista se refugia no trono, aos pés do trono, do soberano deste mundo. Ele busca refúgio em Deus. Ele não busca refúgio nas portas dos quartéis. Me perdoe os militares que aqui estão conosco, mas não são vocês que irão salvar ninguém. O fiel não coloca a esperança em militar nenhum, ou seja lá em quem for, em homem algum. Coloca a sua esperança naquele que tem todo o poder. Que está para nós uma primeira lição, não é? O mundo está em um aparente caos, mas acima de tudo isso está o Senhor reinando soberanamente. Que consolo para nós, que temos o olhar da fé para as circunstâncias, que analisamos as nossas circunstâncias não de uma maneira carnal, por ótica de teorias, ou de perspectivas, análises humanas de situações. Não, lançamos tudo isso à terra e dizemos, nada disso nos trará soluções. O meu socorro vem do Senhor. Você tem contemplado, no meio deste caos, o Senhor soberanamente reinando sobre este mundo? Não apenas sobre os crentes, mas sobre o mundo. A gente pensa não apenas aqui no Brasil, né? A gente olha situação na Rússia, na Ucrânia, toda aquela ameaça, também na Coreia do Norte, Coreia do Sul,
duas regiões, terceira região, China e Taiwan, são 3 regiões difíceis do mundo hoje, né, de grande tensão. Rússia e Ucrânia, Coreia do Norte e Coreia do Sul, China e Taiwan, são 3 pontos no mundo onde a tensão está ali em todo momento e ficam preocupados. Em algum momento pode acontecer uma bomba atômica e a terceira guerra mundial. Pode ser que aconteça. É preocupante. Analistas, de fato, têm demonstrado apreensão, preocupação. Uma escalada de tensão nessas nações. E pensamos o que vai acontecer. Vai acontecer o que Deus quiser. Esses poderosos, esses homens que aparentemente são invencíveis, do ponto de vista humano, o que é que ele diz para nós no final desse salmo? Devem ficar cientes de que não passam de mortais. Na presença do Senhor, são meros homens mortais. Pois é isso que contemplamos nos homens, a sua mortalidade, a efemeridade, a sua vida passageira, a sua fraqueza. Contemplamos a Deus na sua força e na sua majestade. Querido, em situações de medo e pavor, e é isso, o tempo todo a mídia está nos bombardeando, não é? Com notícias para nos amedrontar, vai acontecer isto ou aquilo, no Brasil, no mundo. Brasil vai virar Venezuela, no mundo, terceira guerra mundial, isso ou aquilo, e agora, e agora, e agora. Mensagens são trocadas em redes sociais, vamos ficando com medo, com medo, com medo. Pare! Contemple, como salmista, no meio de um mundo de caos, contemple pela fé, Deus, assentado no seu trono para julgar. O mundo está debaixo do controle soberano de Deus. Segunda coisa que notamos aqui neste salmo, queridos, é que no meio de um mundo de caos, o fiel também contempla a justiça divina executada sobre os ímpios e os seus planos frustrados. No meio de um mundo de caos, o fiel contempla a justiça divina executada sobre os ímpios e os seus planos malignos, todos eles frustrados pelo Senhor. Não apenas o salmista aqui, pela fé, veremos isso, contempla o Senhor, mas ele contempla o Senhor no seu trono para julgar e julgando. E pelos olhos da fé, aqueles homens que se levantam como ameaças contra ele, contra nós, os crentes, aqueles que têm a sua esperança no Senhor, aqui chamado de os oprimidos que colocam a sua confiança em Deus, assim ele se refere ao povo de Deus aqui. Ele contempla pela fé o Senhor de fato vindo e executando a vingança, a justiça, e destruindo todos os nossos inimigos. Ele olha o final da história e toda aquela situação, o que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai ser a terceira guerra mundial, vai ter essa ou aquela bomba, sei lá, não importa, o salmista ele olha para o final e o que ele vê? A vitória do Senhor sobre os seus inimigos. E ele faz isso com várias ênfases. Primeiro, observe aqui no verso 3, a ênfase que ele coloca na vitória de Deus sobre os inimigos, demonstrando a fraqueza desses inimigos na presença de Deus. Olha aqui o verso 3. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. A figura aqui do salmista nesse salmo é ele se sentindo acuado pelas nações, pelos povos, se sentindo como colocado num canto, prensado contra a parede, não tendo para onde ir, diante das ameaças deste mundo, que ameaça a nossa fé, que ameaça as nossas convicções. E pensamos o que irá acontecer. O salmista aqui, ele tem uma visão.
Ele vislumbra aqueles inimigos que se colocam com uma certa virulência, com uma agressividade, com uma certa arrogância e empáfia, se achando homens poderosos demais, na presença de Deus. E quando esses homens se percebem na presença de Deus, toda arrogância, toda soberba, toda altivez cai por terra. E o que nós lemos aqui no verso 3 é que esses inimigos retrocedem, tropeçam e somem-se da presença do Senhor. Eles perceberam, em um determinado momento, que acima deles está o Senhor Todo-Poderoso. E toda aquela arrogância cai por terra. Toda a ousadia na presença de Deus é completamente esvaziada. Os inimigos se mostram como de fato eles são, fracos e covardes. Pois todas as blasfêmias que proferiram na presença do Senhor, eles se percebem, nada podemos fazer. Retrocedem, saem correndo amedrontados, tropeçando, cambaleando e somem da presença de Deus. E quem está do nosso lado? É o Senhor, não é? Uma ênfase na fraqueza dos inimigos. Há também uma ênfase, quando fala da vitória do Senhor, executando o juízo e a justiça, há uma ênfase aqui, vemos isso nos versos 15 e 16, de que os ímpios irão ser desfeitos pelos seus próprios intentos. É interessante observar isso. Veja no verso 15 e 16, nós lemos o seguinte: afundam-se as nações na cova que fizeram. No laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras das suas próprias mãos. Que figura, não é? As nações, os povos, o mundo em que vivemos, com as suas intenções malignas, as covas que abrem para lançar o povo de Deus, o laço que armam para nos prender, são figuras aqui poéticas para representar as suas intenções malignas, os seus planos, os seus desígnios, para se levantar contra o Senhor e contra o seu ungido e executar os seus planos maus. E o que o Senhor fala aqui? É como se o Senhor dissesse: eu mesmo não preciso fazer nada, basta eu aparecer e eles irão tropeçar, sair correndo, o pé vai prender na própria armadilha que armaram e irão cair na própria cova que eles abriram. E para nós aqui a figura é justamente a figura de que não devemos temer os planos e os intentos malignos do mundo, porque pelos seus próprios planos eles cairão. Pelas suas próprias maldades, eles serão executados. Ficamos pensando, né? O que vai acontecer se Putin apertar o botão, der o comando para lançar uma bomba atômica? Humanamente vai ser um desastre, de fato será. Momento triste para a nação, para o mundo, se algo assim acontecer. Mas pelo olhar da fé, precisamos compreender que estes homens que se colocam como poderosos e nos ameaçam com seus planos e as suas ameaças malignas, eles irão cair pelos próprios planos que fizeram. Ao final, tudo que planejaram para fazer o mal voltará para eles, e eles serão destruídos. Cairão na cova que abriram, ficarão presos no laço que armaram, enlaçados nas obras das suas próprias mãos. Precisamos temer os seus planos? Ora, talvez o plano deles possam tirar a nossa vida. Se lançar uma bomba, podemos morrer. E só, né? Mais nada do que isso.
O que é que o Senhor Jesus nos diz no seu evangelho? Não temais os homens, que o máximo que podem fazer é tirar a nossa vida e nada mais. Temei antes aquele que tem poder para tirar a vida e lançar a alma no inferno. Eles podem muito pouco. Tirar a nossa vida é muito pouco. Porque essa breve vida que vivemos aqui, de 80, 90, 100 anos, os mais fortes, não é nada comparada à vida eterna que o Senhor tem para nós. E ao final de tudo, todos esses planos se voltarão contra eles mesmos. É como se ele dissesse aqui, não apenas não temos inimigos, mas não temos seus planos também. Não temos as suas ameaças. O que eles falam que vão fazer isto ou aquilo, e vai fazer isto ou aquilo, e ficamos no noticiário olhando, veja no que ele disse que vai fazer, eles vão fazer isso ou aquilo, a liberdade será tolhida aqui e ali, nós iremos perder isso ou aquilo, e daí? Todo desígnio maligno que eles intentarem, o Senhor diz, olhar pela fé do salmista vai se voltar contra eles mesmos. Nós temos uma figura muito literal disso, não é? Na história do livro de Esther. Todos nós conhecemos muito bem a história do livro de Esther. E lembramos daquele homem, Amã, homem vil, mau, que queria acabar com o povo de Deus, acabar com os judeus, e ele, em um determinado momento, ele mandou construir uma forca para enforcar Mordecai, um judeu piedoso, mente a Deus. E por uma série de circunstâncias da vontade de Deus, quem acabou sendo enforcado foi o próprio Amã. Ele mesmo preparou, e no final das contas é ele que estava pendurado ali. É claro que não é isso que vai acontecer literalmente, não estamos dizendo que Putin vai apertar o botão da bomba nuclear, a bomba vai dar uma volta e pum, vai cair na cabeça dele. Pá. Não é. Mas que no final das contas, os seus desígnios maus não cumprirão, não farão o mal vencer, vamos colocar assim. Não tem poder para determinar o resultado, porque o bem já venceu na cruz do Calvário. O Senhor já ganhou a batalha decisiva. A própria cruz é um exemplo disso, não é? A cruz representou a artimanha dos homens, planejando contra o Senhor e contra o seu ungido, conspirando contra ele para fazê-lo morrer. Romanos e judeus, gentios, trabalharam juntos para crucificar o Filho de Deus, para matá-lo. Mataram. Mas na morte de Cristo, o Senhor obteve a vitória, não é? A cova, ou o túmulo que prepararam para o Senhor, ou a cruz, na qual Cristo foi dependurado, é justamente a cruz no qual o Senhor despojou os principados, as potestades, venceu. Não há como os intentos dos homens, por mais malignos que sejam, prevalecerem contra o Senhor. A cruz nos mostra isso, né? Não apenas a forca de Amã, mas ainda mais a cruz de Cristo. Ele vê isso, os ímpios sendo desfeitos pelos seus próprios intentos malignos, mas há também uma terceira ênfase aqui, neste salmo, quando ele olha Deus executando o seu juízo e vencendo os inimigos, há uma ênfase de que, na contemplação disso, ele contempla a destruição completa e total dos nossos inimigos. Versos 5 a 6, olha o que lemos aqui. Repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo o sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos,
estão consumados, isto é, completamente destruídos. Suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, e até a sua memória pereceu. É uma figura aqui de uma destruição, de uma vitória completa, arrasadora, devastadora, que não sobrou nada, não sobrou nem mesmo a lembrança, a memória dos nossos inimigos, dos inimigos de Cristo, dos inimigos do Senhor. Uma vitória decisiva, cabal e completa, que nos traz grande consolo, não é? Quando pensamos na luta contra inimigos, uma das preocupações é os inimigos se fortalecerem depois de uma derrota aparente e voltarem-se contra nós mais fortes, mais agressivos, mais violentos. Talvez presos por um momento, mas depois soltos, e então vindo com grande ameaça. Nós vemos isso, em pessoas que foram vítimas, talvez, de um roubo ou de algum tipo de crime. Então aquele criminoso ele vai para a cadeia e a vítima fica aqui do lado de fora, muitas vezes pensando: o dia que esse homem sair, será que ele vai voltar para me perseguir? Será que ele ainda vai recobrar a sua força e vai atrás de mim novamente? E aquela primeira vitória, aquele homem, no caso de um crime, ter sido preso, traz um senso de justiça parcial, misturada com medo, com receio. Muitas pessoas em situações de abuso, ou de situações terríveis, têm até medo de denunciar, porque pensam, se a justiça falhar, aquele meu inimigo, ele pode se levantar com mais força e a situação piorar. Mas aqui, pela fé, o salmista olha e ele diz: quando o Senhor executar o seu juízo, não vai sobrar pó, não vai sobrar nada, cidades arrasadas para sempre. Para todo sempre o seu nome se apaga. Ele diz isso no verso 5. E a sua memória pereceu. A memória dos nossos inimigos pereceu qualquer medo, qualquer preocupação de que um dia novamente, quando o Senhor executar o seu juízo, de que um dia eles se levantarão e serão novamente uma ameaça. Não serão. Ele olha então para o momento onde o Senhor executa o seu juízo de uma vez por todas, não é? Novamente isso consola. Isso consola. Ele contempla pela fé Deus assentado no seu trono. E ele contempla pela fé Deus vencendo os seus inimigos. E antes de considerar o terceiro ponto que queremos ponderar aqui nessa passagem, queremos fazer essa pergunta: quando isso há de acontecer? Que talvez essa seja a grande questão. Olhamos pela fé, sabemos Deus está no seu alto e sublime trono. Olhamos pela fé e sabemos que o Senhor será vitorioso. Mas quando isso vai acontecer? É aqui que a teologia nos ajuda. Muitos têm colocado a esperança em Deus e tendo expectativas do Senhor executando juízo e justiça de uma maneira completamente equivocada. Olham para Deus como Todo-Poderoso, olham para Deus corretamente como aquele que nos dará a vitória, mas enxergam a execução disso de uma forma equivocada. Olham parcialmente de forma espiritual, parcialmente de forma carnal. E esperam o quê? Algo rápido, algo talvez vindo pela mão de homens, pela mão de políticos, pela mão do exército. Deus vai fazer a sua vontade e vai levantar as forças armadas
para nos libertar do comunismo. Porque Deus é poderoso. Sim, Deus é poderoso. E Deus irá vencer os seus inimigos. Mas não é assim. Quando isso vai acontecer? A resposta está para nós em Atos 17. Um verso onde temos aqui, onde teólogos entendem que há aqui uma referência, uma alusão ao Salmo 9, que fala de Deus julgando o mundo. E aqui os apóstolo Paulo, ele é muito claro onde está a sua esperança. Atos 17, verso 31, e esse verso basta. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando isso vai acontecer? Em primeiro lugar, não vai acontecer por meio de Bolsonaro, por favor, não pense essa bobagem. Nem das Forças Armadas, ou seja lá quem for, ou Trump, ou qualquer um assim. É o Cristo, é Jesus, é o varão que foi designado, é Ele que irá fazer isso, e Ele não vai delegar esta ordem para ninguém, Ele mesmo virá no dia que foi designado. Essa esperança, queridos, é no dia do juízo, na consumação de todas as coisas, e até lá, lutas, dificuldades, oposições. As nações continuarão a se levantar contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas um dia está determinado. O dia do julgamento, o dia do juízo, onde um varão, Cristo Jesus, acreditado diante de todos, ressuscitado dentre os mortos com poder, julgará o mundo com justiça. É o Senhor quem nos dará esta libertação. E é aí que deve estar a nossa esperança, na volta do Senhor Jesus Cristo. Crente, ao invés de ir para quartel, coitado, tem que ir para reunião de oração, orar. Senhor, volta. Senhor, aguardamos o teu retorno. Senhor, dá-nos perseverança, dá-nos fé no Senhor, aguardar com paciência o teu retorno, a tua vinda, porque é o Senhor quem virá, é o Senhor quem julgará as nações. O Senhor não vai delegar isso para ninguém, Ele mesmo fará. E só nós iremos testemunhar. O livro de Apocalipse nos traz figuras, não é? Desse momento. Quando fala do Cordeiro de Deus se manifestando com poder e grande glória, e as nações espavoridas, fugindo do Senhor, tropeçando por aí, vão olhando para os montes e dizendo: caí sobre nós, escondei-nos da face da ira do Cordeiro, e não haverá misericórdia. A misericórdia é hoje. Naquele dia, os homens fugirão de Cristo, tropeçando, esbaforidos, medrosos, covardes, poderosos, grandes e pequenos, todos nivelados na presença de Cristo. O Apocalipse nos mostra isso. É Jesus que executará o juízo. Sob os seus pés tudo foi colocado. Ele é o Redentor. E nessas contemplações, queridos, em terceiro lugar, no meio de um mundo de caos, o fiel deposita em Deus a sua esperança e alegria, e faz de Deus o foco do seu louvor. Ele não apenas contempla o Senhor no alto sublime trono, não apenas contempla o Senhor aqui no seu retorno, na sua segunda vinda, executando juízo sobre as nações, trazendo a cada um os homens, dando a cada um aos homens a paga pelas suas obras, mas pela fé.
ainda que não vivenciando isso agora, mas contemplando que um dia isso acontecerá. O salmista que estava com medo, preocupado, ele se volta para Deus em oração, pois é isso que ele faz, e louvou ao Senhor. Ele ora, não é? Verso 13: compadece-te de mim, Senhor. Vê que sofrimento me reduziram os que me odeiam. Tu que me levanta das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame os teus louvores e me regozije da tua salvação. Ele ora, se é o Senhor quem vai me salvar, é Ele que eu vou recorrer. E ele ora. O salmo termina com uma oração, não é? Uma oração que eu diria é oração pela volta de Cristo. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença, infunde-lhe, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Isso aqui é oração pela volta de Cristo. Ele está orando, pedindo, Senhor Jesus, volta. Na linguagem, é claro, do Antigo Testamento, veterotestamentária, usando as linguagens tipológicas, simbólicas do Antigo Testamento, com menos clareza, menos luz, mas não é outra coisa senão uma oração pela volta de Jesus. Jesus volta. É o Senhor que me dará a justiça. Sai do teu quartel, Senhor. É isso que estão pedindo, não é? Mas ele pede ao Senhor dos exércitos: infunde às nações medo, nos dá a vitória, resgata o teu povo. É oração, oração, louvor e alegria. Verso 1, pois é assim que ele começa o salmo, e é assim que nós vamos terminar. A contemplação de todas essas coisas, é que ele diz: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, e contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. No meio do mundo de caos, o que é que um fiel faz? Ele louva a Deus. Ele se alegra em Deus. Porque no meio do caos, ele sabe, Deus governa. Deus julgará. Deus dará amparo e abrigo para os seus escolhidos, os seus eleitos. Essa é a minha certeza de fé coloca nos meus lábios um cântico de louvor, e eu exulto no Deus da minha salvação. Não apenas ele faz isso pessoalmente, como ele convoca todos a fazer isso. Veja o verso 11 e 12: cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, proclamai entre os povos que geram esse caos, esse tumulto, proclamai os seus feitos, pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles, e não se esquece do clamor do aflito. Aquele que requer o sangue, isto é, o Senhor que não ignora a violência que é cometida pelos ímpios, que não irá passar nada, que olha o sangue e irá executar a vingança. Nós falamos nessa manhã, não é? Sobre não termos um espírito vingativo, e não devemos ter, mas devemos nos entregar àquele que julga retamente, pois o Senhor disse: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Eu, o Senhor. E o Senhor, o salmista que louva a Deus por isso, e nos chama para louvar o Deus que há de executar o juízo, e não se esquecerá do nosso clamor. Eu penso que o povo, eu estou repetindo isso, não é como aplicação do contexto nosso. Eu penso que o povo que está indo para as portas dos quartéis, no final, não, é uma opinião minha, posso estar errado, não sei, não tenho bola de cristal, mas eu penso que no final das contas vão voltar para casa, coitados, esquecidos. E no final das contas vai ter que aceitar, é isso aí, é Lula o nosso presidente, é o que eu acho que vai acontecer. Posso estar errado, não sei, mas é o que eu acho que vão voltar esquecidos.
nada vai acontecer. Mas se colocarmos a nossa esperança em Deus, Ele nos garante que Ele não se esquece do clamor dos aflitos. Senhor, levanta-te. Senhor, volta. Senhor, defende-nos. E Ele diz, eu voltarei. Um dia está designado, apontado para isso. O varão, Jesus, já foi designado o Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos. Ele executará a sentença. O que resta para nós é louvar a Deus. Como Paulo e Silas, quando estavam presos em cadeias, louvavam ao Senhor à meia-noite. Não desanimados, não desesperados, mas sabendo que mesmo as cadeias humanas não podem acorrentar a palavra de Deus, não podem pôr um fim nos propósitos do Senhor, e que por fim o Senhor se levantará sobre a terra e executará o seu juízo. Essa é a nossa atitude. Não é a do desânimo, nem a do desespero, que tem tomado conta de muitos, infelizmente, até mesmo crentes, nem a atitude da rebeldia, da revolução, como eu chamei de manhã, os revoltosos, que querem agora liderar revoluções armadas pelo país. É a dó. A nossa atitude é a atitude da fé, da confiança, colocando em Deus a nossa esperança, sabendo que a justiça será executada. Que consolo, não é? Olhamos para este mundo e pensamos, quanta injustiça. Muitas vezes olhamos para o nosso país e dizemos que o Brasil é o país onde tudo dá em pizza. Nada acontece. Mas não é bem assim, não. Tudo será julgado pelo supremo juiz de toda a terra. O seu nome é Jesus. Coloque nele a sua esperança. Não apenas para as circunstâncias do momento que talvez atribulam o seu coração, mas coloque nele a sua esperança de salvação, para que você não venha a ser julgado por ele, porque o seu julgamento será implacável. Mas aqueles que se refugiam nele, aqueles que confiam nele, diz o salmista, ele será um abrigo na tribulação. Coloque a sua esperança no Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.